E aí eu vi o anjo segurando na mão de Jair Messias Bolsonaro e ele estava fora do local que ele estava, na prisão, na carceragem da Polícia Federal. Mas o anjo tomou ele pelas mãos, né? O anjo tomou ele pelas mãos e tirou ele de lá. E as reuniões que terá na Casa Branca, no Pentágono, nos Estados Unidos, tem tudo a ver com o território nacional brasileiro. O impacto dos anjos que eu mandei em território nacional brasileiro irá fazer um reboliço e uma explosão sem precedentes no reino espiritual. Uma explosão sem precedente no reino espiritual. Eu acelero o mais rápido possível. E o Senhor me mostrou o mês 3 de 2026. De hoje até o final do mês 3, começa hoje, e eu via a pessoa do presidente Jair Messias Bolsonaro. E dessa vez eu não vi um anjo, eu vi dois. Dois anjos estavam ao lado dele. Liberem Jair Messias Bolsonaro para que ele vá para casa e fique nos cuidados em casa. Porque eu via no reino espiritual essa determinação. Eu vi o espírito da morte. E esse espírito da morte rodava, cercava o presidente Jair Messias Bolsonaro. Tremendo sonho profético com o apóstolo Reginaldo Rolim para Jair Bolsonaro e para a nação brasileira. A palavra do Senhor diz em Salmos 91, versículo 11: porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Na live do dia 7 de janeiro, o apóstolo Reginaldo Rolim compartilhou um tremendo sonho profético, onde Deus lhe mostrou dois anjos segurando a mão de Jair Bolsonaro. Sinal claro de proteção e livramento. Ele viu Bolsonaro fora da cela da Polícia Federal. E algo que chocou muito, ele viu o espírito da morte rodeando o ex-presidente, mas ele não poderia tocá-lo, pois o Senhor estava aguardando. Deus mostrou a ele uma ordem vindo diretamente dos Estados Unidos de Donald Trump para que liberasse Bolsonaro para se tratar em casa. O Senhor revelou que se essa ordem não fosse cumprida, o Brasil sofreria graves consequências. E até março de 2026 veremos acontecer. Confira este tremendo sonho profético. Mas antes, se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Está começando, gente. Começa assim, muito forte mesmo, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, que o Senhor pudesse passar para eles aquilo que eu sinto aqui, Pai, só isso que eu pedi. Que eles pudessem sentir o que eu sinto aqui, Senhor. É porque é muito forte, Pai. Não dá para aguentar a presença, Pai. É muito forte, Deus. É muito forte, Senhor. Não aguento, não. Ô, Pai, eu tô vendo tudo de novo, Pai. Tô vendo tudo de novo, tudo de novo, tudo. Faz menos ele sentir o que eu tô sentindo, Pai. Faz menos ele sentir o que eu tô sentindo. Essa presença, Pai. Deixa eu sentir um pouco, né, do que eu tô sentindo, Pai. Só um pouco, Pai. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda, Pai. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. 500 milhões de vezes, me ajuda. Por favor, Pai. Por favor, Pai. Me ajuda. Ai, Deus. Começar no começo assim, não. Dá um tempo, Senhor. Por favor. Dá um tempo, Senhor. Um tempo, só um tempo. Ai, Pai, me ajuda.
Então entenda o que eu vou falar agora. Ai, meu pai, como tá difícil, hein, gente? Não tá beleza, não tá fácil, não. Já tá querendo sumir a minha vista aqui, minha visão, meu pai. Meu Deus, não tô aguentando. Senhor, por favor. Oh, Deus, não vou suportar, Senhor, a presença. Eu comecei a ver, gente. Eu comecei a ver, como eu vi no final da live, no dia 5. Eu vi no final da live, dia 5. Ai, pai, tá forte demais. Eu não tô aguentando, não, gente, pelo amor de Deus. Eu vi no final da live do dia 5. Eu já estava para finalizar a live, quando eu vi a escrita na tela do computador e vendo a escrita na tela do computador, eu vi uma surpresa e vi o nome Jair Messias Bolsonaro, como está nos cortes aí da live do dia 5. Foi os 3 minutos finais da live do dia 5 de janeiro de 2025. E eu via lá naquele dia algo. E vi surpresa com Jair Messias Bolsonaro. Detalhe, eu vi um anjo. O anjo entrava na cela onde ele estava, mas o anjo saía com ele, né? E o lugar que o anjo estava com ele não era o local que ele estava preso, como foi dito na live do dia 5. Nos 3 últimos minutos finais, quando eu já ia desligar, quando eu já ia dizer, amo vocês, que Deus abençoe, né? De 2026, desculpa, dia 5 de janeiro de 2026, desculpa, 5 de janeiro de 2026, tá? Então, na live do dia 5 de janeiro de 2026. Então, na live do dia 5 de janeiro de 2026, eu vi o anjo saindo com ele. E eu falava que o local não era onde ele estava preso. Quer dizer, eu não via ele na cela. Eu vi uma surpresa e vi o anjo. E o anjo não aparece assim comigo em todas as vezes. Eu vi o anjo, né? E o anjo estava ali. E ele não estava na cela. Tá? Ele não estava na cela. Ele não estava na cela. Vocês estão me ouvindo em perfeito e alto tom? Vocês estão me ouvindo em perfeito e alto tom? Eu coloco a minha mão assim, gente, porque o mesmo problema. A luz encandeia e eu não consigo. Eu já não consigo. Quando vem as visões, é como se, eu não sei explicar. E também nem quero explicar isso. Né? Nem quero explicar. E aí eu vi o anjo segurando na mão de Jair Messias Bolsonaro e ele estava fora do local que ele estava, na prisão, na carceragem da Polícia Federal. Isso foi no final da live, às 21h30, do dia 5 de janeiro de 2026. E eu acredito que na madrugada, não sei se 3 da manhã, 4 da manhã, a hora que ele leva a queda, que dá o possível traumatismo craniano, né? O tempo que passou para a liberação do mesmo, mas o anjo tomou ele pelas mãos, né? O anjo tomou ele pelas mãos e tirou ele de lá. Mas há algo muito mais forte, grandioso, que eu tenho que falar hoje. Quando eu começava a ver, e a presença estava forte porque era dezenas, e eu via como pessoas, mas era anjos, porque vi só luz, mas o formato era pessoas. O formato da luz eram de pessoas. E não vi só 10. E uma luz mais forte do meu lado e dizia, só olha para os céus. Eu olhava para os céus e eu contemplava, e quando eu contemplava, dizia, toma nota e escreve do teu livro espiritual,
essa escrita espiritual da parte 2, porque tu escreveste naquele dia, e hoje é a parte 203. Era me mandado escrever e eu escrevia: Reginaldo, fala para o espiritual do território nacional brasileiro. Fala para o espiritual do território nacional brasileiro que o Brasil agora, a partir deste momento, vai entrar em um confronto espiritual determinada por mim, não pelo adversário de vossas almas, mas determinado por mim. A partir de agora, dia 7 de janeiro de 2026, o confronto será imenso. E foi dito, na hora que tu estiver na live, antes das 22 horas, acontecerá reunião ou reuniões no Pentágono, na Casa Branca, nos Estados Unidos. Alguns terá encerrado. Terá encerrado. E as reuniões que terá na Casa Branca, no Pentágono, nos Estados Unidos, tem tudo a ver com o território nacional brasileiro. No momento que você estiver na live, vai ter reuniões no Pentágono, que começou às 20 horas, 19 para as 20. Essas reuniões que estará se estenderá do dia 8, durante a manhã e tarde. Será tomado decisões lá nos Estados Unidos da América, e essas decisões são muito rápidas. O impacto dos anjos que eu mandei em território nacional brasileiro irá fazer um reboliço e uma explosão sem precedentes no reino espiritual. Uma explosão sem precedente no reino espiritual. Eu acelero o mais rápido possível. E o Senhor me mostrou o mês 3 de 2026. De hoje até o final do mês 3, começa hoje, dia 7 de janeiro de 2026. A cada dia, a partir do dia 7, haverá explosões no reino espiritual que será notório no reino físico. Eu abalarei a terra, o céu e o mar. Falo do território nacional brasileiro. Acontecerá por causa da briga espiritual muitas coisas, acidentes de grandes proporções. E eu via a pessoa do presidente Jair Messias Bolsonaro. E dessa vez eu não vi um anjo, eu vi dois. Dois anjos estavam ao lado dele. Um do lado e o outro de outro. E o Senhor dizia: esses anjos estão sob o meu comando. Mas veja essa escrita. Nesse sonho, mais do que real, eu via essa escrita e estava escrito, como estou lendo agora, na parte do livro espiritual. Veja essa escrita. E havia uma conversa entre autoridades globais. Havia uma conversa entre autoridades globais. Muitos autoridades globais, Javier Milei e outras autoridades globais. E eu vi uma luz muito forte saindo de Israel. Uma luz muito forte saindo de Israel. E um brado nos céus dizendo: eu vim para pelejar. Todo o globo terrestre, espiritualmente, estava sobre os olhos fixo sobre o território nacional brasileiro. E havia uma conversa lá nos Estados Unidos com outros líderes mundiais, e eu vi uma escrita. E essa era uma determinação.
A determinação do sonho era essa. Na escrita espiritual, liberem Jair Messias Bolsonaro para que ele vá para casa e fique nos cuidados em casa. Porque eu via no reino espiritual essa determinação, e essa determinação era forte. E grandes autoridades ao redor do mundo, irão falar sobre o que eu estou falando agora, no dia 7. Vocês poderão ver dia 8. Vocês poderão ver dia 9. Vocês poderão ver a qualquer momento a partir de hoje. E essa era a determinação, para que ele fosse para casa. Os dois anjos estavam do lado direito e do lado esquerdo. E eu vi uma conversa. Esta conversa de anjos, não era de pessoas. E esta conversa que era de anjos e não de pessoas era mais ou menos assim: vamos afrouxar as rédeas, porque senão vai sobrar e a casa vai cair. Já fizemos muita coisa e chegamos longe. E a autoridade que dizia mais alto: ou se faz assim, ou será feito esse dano. Bem, eu vi o espírito da morte. E esse espírito da morte rodava, cercava o presidente Jair Messias Bolsonaro. Por isso os dois anjos estavam perto dele, para não permitir que o espírito da morte ceifasse ele. E outro anjo saía e dizia para outros anjos que não estavam vestidos de branco. E dizia: se acontecer algo aqui, todo o império que está imperando neste local há mais de 2 anos irá despencar e as proporções serão gigantescas, irreversível e eterna, se não cumprirem o que eu estou dizendo. Então vi o presidente dos Estados Unidos em pé e determinando algo. Algo vai mudar drasticamente no falar e no diálogo do presidente dos Estados Unidos. Vi Javier Milei e Bukele, porque o nome de Bukele aparecia. Vi Bukele e vi Javier Milei. Algo está sendo levantado agora sem procedente. O sonho foi claro. Eu continuo vendo a escrita. E a escrita era clara e permanente e dizia: pelo menos agora, libere ele para ter cuidados em casa. Se tocar na vida do homem, todos irão sofrer danos irreversíveis e para sempre, sem volta. Diga à nação brasileira que entre em oração. Somente a parte espiritual, ela está lhe assistindo, Reginaldo. A parte de pessoas espirituais estão lhe assistindo. E o espiritual que habita na nação brasileira sabe que a partir de hoje o Brasil vai entrar em colapso por causa da briga dos anjos que trabalham com grande força para o bem daqueles que nele confiam. Eu estou me referindo, Reginaldo, à parte espiritual de todos os espirituais da nação brasileira. Todo dia, cada dia, a partir de hoje, vocês irão ver, porque os céus está dando um basta. Os céus está dando um basta
Os céus está dando um basta. E o basta é assinado por mim hoje. E assinava a assinatura e carimbava com selo. 7 de janeiro de 2026. A cada dia, dia 7, dia 8, dia 9, até o último dia de março de 2026. O brado e a briga será grande. E assim será. Quem tem ouvidos, ouça o que o espiritual escreve e notifica a nação brasileira. Vejam o que eu vou fazer sobre cada detalhe do que está escrito e do que você vai afirmar na live. E eles verão, dia a dia, se assustarão, mas assim será. Basta, os céus da basta no território nacional brasileiro. E os dias estão contados. Se a minha ira descer, caso não ouçam o comando do espiritual, será irreversível. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.